Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro que ele foi traduzido para 30 idiomas e tem vendido, mais de 11 milhões de cópias, e é um romance da Netflix. Vamos ver que livro que é esse. Baseado em livro traduzido para 30 idiomas e com mais de 11 milhões de cópias vendidas, o romance está na Netflix. Em Felon, lançado em 2016 e dirigido por Scott Hicks, Lucy Price chega ao reformatório Sword and Cross após ser acusada de envolvimento na morte de um rapaz. Aos 17 anos, ela insiste que não cometeu o crime, mas sua versão encontra pouco espaço em uma instituição sombria, severa e interessada em si. A partir dessa entrada forçada, o filme mistura drama adolescente, fantasia, romance e suspense para acompanhar uma garota que perde a antiga vida antes mesmo de compreender o que aconteceu. A nova rotina de Lucy é marcada por vigilância, regras e desconfiança. Sword Cross parece menos uma escola e mais um lugar onde jovens problemáticos são mantidos sob controle, com corredores escuros, salas austeras e adultos que tratam qualquer pergunta com frieza. Para piorar, Lucy também convive com visões estranhas, sombras e lembranças confusas, que a deixam ainda mais vulnerável. Ela tenta se defender, mas o próprio medo vira prova contra ela, e cada gesto seu passa a ser observado. Daniel e Ken entram na história. Nesse ambiente hostil, dois alunos chamam a atenção da protagonista. Daniel Grigori surge como uma figura distante, fechada e desconfortável com a presença de Lucy. A reação dele não parece simplesmente antipatia. Há algo em seu olhar que sugere reconhecimento, embora ele prefira afastá-la sempre que a aproximação ameaça virar conversa. Lucy percebe essa tensão e insiste, movida por uma sensação que não sabe explicar. O problema é que Daniel age como alguém que guarda uma informação perigosa. Ken Braille, por outro lado, aparece com charme, presença e uma disposição maior para se aproximar. Ele oferece atenção em um lugar onde Lucy recebe mais suspeita do que acolhimento. Essa diferença cria uma divisão central no romance, e Daniel desperta uma ligação quase intuitiva, mas se mantém inacessível. Ken parece mais aberto, mas também carrega uma aura de mistério. Entre os dois, Lucy tenta descobrir em quem pode confiar, enquanto sua permanência no reformatório fica cercada por sinais que ninguém se apressa em explicar. O triângulo amoroso é a parte mais reconhecível de Felon, mas o filme ganha interesse quando trata essa disputa como uma questão de formação. Lucy está em desvantagem porque sabe menos do que todos ao redor. Daniel e Ken parecem conhecer capítulos de uma história que ela ainda não acessou. O romance, então, não nasce apenas de olhares demorados e frases interrompidas. Ele cresce dentro de uma desigualdade incômoda, na qual a protagonista precisa escolher sem receber todas as peças. As visões aumentam o risco. As sombras que perseguem Lucy dão ao suspense uma função importante. Elas não existem apenas para assustar, mas para afastar a garota da normalidade que ela tenta recuperar. Quando as visões surgem, a confiança dos outros diminui e sua própria percepção fica sob suspeita. Addison Tinley interpreta Lucy com uma mistura de teimosia e fragilidade que ajuda a sustentar essa dúvida. A personagem não é uma vítima passiva, mas também não tem força suficiente para atravessar sozinha um lugar onde todos parecem saber mais. A presença de Pennywater ajuda a quebrar a rigidez de Sword Cross. Pen
funciona como uma aliada possível, alguém que oferece alguma leveza dentro daquele ambiente carregado. A amizade entre as duas permite que Lucy tenha uma ponte com a vida comum, algo essencial em uma história dominada por segredos, castigos e rapazes misteriosos demais para uma adolescente recém-chegada. Sem Penny, o filme ficaria preso apenas ao clima de romance proibido. Com ela, a protagonista respira um pouco. Também há espaço para personagens que reforçam a sensação de ameaça ao redor de Lucy, como Molly Zane, uma presença áspera dentro do reformatório, e Gabe Gibbons, que participa desse círculo de jovens marcados por algo maior do que a rotina escolar. O roteiro nem sempre dá a todos o mesmo peso, mas deixa evidente que Sword Cross reúne pessoas com histórias escondidas. O lugar, portanto, não é apenas cenário, ele guarda uma rede de vínculos, rivalidades e segredos. A fantasia muda o romance. Quando a mitologia dos anjos caídos entra com mais força, Felen assume de vez seu lado fantástico. Daniel e Ken deixam de ser apenas dois estudantes enigmáticos e passam a representar forças antigas, ligadas a escolhas que atravessam mais de uma vida. O filme usa essa revelação para transformar a paixão adolescente em uma disputa maior, na qual amor, culpa e destino pesam sobre a protagonista. Ainda assim, o ponto mais interessante continua sendo Lucy, porque ela é quem precisa lidar com as consequências sem ter perdido para entrar nessa guerra. Scott Hicks aponta em uma atmosfera de mistério, com pausas, olhares e cenas que seguem informações por mais tempo do que o habitual. Essa opção combina com a ideia de uma jovem cercada por verdades incompletas, embora também deixe o ritmo irregular em alguns momentos. O filme às vezes parece tão interessado em criar clima que demora a fortalecer certas relações. Ainda assim, há uma coerência no modo como a dúvida acompanha a Lucy. Ela não investiga por curiosidade, ela investiga porque sua liberdade, sua memória e seus afetos foram colocados em disputa. Felen pertence à linhagem dos romances infantis sobrenaturais que fizeram sucesso ao unir internatos sombrios, amores impossíveis e criaturas condenadas a sentimentos intensos. A comparação com Crepúsculo surge quando, por reflexo, mas a história de Lucy tem um ponto próprio. Aqui a protagonista começa marcada por uma acusação grave, isolada em uma instituição disciplinar e cercada por pessoas que conhecem sua história melhor do que ela. Isso dá ao romance um peso menos confortável, porque amar também significa correr o risco de acreditar na pessoa errada. O filme não acerta tudo, apenas alguns personagens poderiam ter mais desenvolvimento e certas passagens pedem mais densidade emocional. Mesmo assim, Felen tem uma premissa sedutora e uma atmosfera que conversa bem com quem gosta de fantasia romântica, mistério adolescente, paixões atravessadas por forças maiores. Sem entregar os principais desdobramentos, a obra acompanha Lucy enquanto ela tenta recuperar controle sobre a própria vida. Ao sair de cada corredor de Sword Cross com uma nova pergunta, ela perde um pouco da inocência e ganha mais urgência para decidir quem confiar. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui. Até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!